também tem polêmica. E é isso que a gente fala agora. Fazer umas planilhas cabulosas. Fala pessoal, Gustavo Monierá aqui, com meu grande amigo Rafa Prestes. E, bom, eu não vou apresentar ele não, vou pedir para ele se apresentar, que é melhor, né? E a gente vai falar hoje sobre genética. Será que vale a pena fazer um teste genético? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso. Será que vale a pena para emagrecer, para melhorar sua performance, para prevenir lesões, enfim. A gente vai falar um pouco dos principais testes e quais seriam os benefícios dessa tecnologia. Fala aí, Rafa. Fala galera, beleza? Meu nome é Rafael Prestes. Eu sou educador físico, profissional de educação física de formação. Atuo hoje basicamente como personal trainer. Sou empreendedor, tenho algumas empresas também na área. Sem nada de genética, tá? Na verdade o cara aqui sabe pra caramba, a gente vai trocar alguma coisinha, mas a gente vai bater um papo, a gente vai falar sobre, tentar elucidar essa grande questão aí, que é a validade dos testes genéticos ou não. Beleza, então vou explicar rapidamente um pouquinho sobre genética, né? Genética é a nossa informação, né? O que a gente herdou dos nossos pais. Isso vai ter um impacto muito grande, né? Na nossa vida, nas questões físicas, na nossa capacidade cardiorrespiratória, na facilidade de emagrecer ou não. Mas a gente sabe que não é só genética. A genética e o comportamento humano que vão determinar as coisas. Tem um número ali, né, próximo de 50% mais ou menos, que é a importância da genética. Ou seja, é muito importante, né, metade. Mas testes genéticos, eles, de modo geral, esses que a gente compra nos laboratórios, principalmente aqui no Brasil, fora do Brasil já está um pouco mais avançado, a gente avalia alguns genes, né, não o genoma inteiro. Então a gente está trabalhando com pontos específicos, né, Rafa? Sim, é interessante citar, ele falou que tem essa influência, né, que a gente chama de epigenética, dos fatores ambientais, em como a gente vai reagir à apresentação daquele gene para o nosso corpo. Mas é interessante citar também que assim, muitas coisas que a gente apresenta geneticamente podem ser moduladas via epigenética, ou seja, via estilo de vida. Se a gente tem alguma informação que diz que a gente tem um risco maior para alguma coisa, uma propensão maior a outra, a gente consegue adequar aquilo ali. Esse é um ponto positivo do ponto genético. Tem outros pontos negativos, a gente vai falar hoje um pouquinho aqui, mas vou tomar teu lugar e eu vou te perguntar agora. Me diz a sua experiência com o teste genético, lógico, não o que você faz mais aplicado na ciência, dentro da fisiologia do futebol, mas desses testes gerais, qual é a sua experiência que você tem até hoje? Bom, perfeito. Eu trabalhei tanto desenvolvendo testes, né, no laboratório, na época de doutorado, enfim, e a gente caracterizou genes, e é sempre o principal ponto é você caracterizar a genética como uma questão fisiológica da pessoa, essa é a maior dificuldade, né? Então a gente vê que tem correlação muito grande de alguns genes com, né, dano muscular, com percentual de massa, com percentual de gordura, né? Então existem correlações, e é bastante importante, mas a questão é que nem todos os genes têm esse mesmo grau de correlação. Às vezes você tem um gene, por exemplo, o FTO, né, que tem uma correlação bastante significativa com o sobrepeso, mas no painel genético já tem painel hoje em dia aí com 150 genes. E acaba que, né, você tem uma informação muito grande e bom, isso vai ser mais uma informação, né, para o profissional da saúde prescrever dieta, treino, medicamentos, né, vai ser mais uma informação, não uma informação única. Né? Sim, o que eu costumo dizer é o seguinte, cara, os exames complementares e o exame genético tá dentro dessa categoria, são exames de fato complementares. A gente pode viver sem eles, mas eles vão dar informações que podem ser interessantes para a gente, tanto na minha área, que é a prescrição de atividade física, exercício físico, quanto para outras áreas que estão atreladas. Dos testes genéticos comuns hoje em dia que tem no mercado, tem alguns, na verdade, né? Os mais comuns hoje em dia são divididos entre performance, esporte e nutrição. Tá? Eles vão trazer informações ligadas a essas sub-áreas aí. E o que eu sempre falo, eu fiz até uma live com o Rafa de pouco tempo atrás, falando sobre isso, né? O Rafa queria entender um pouquinho sobre essa parte de questão genética. Falei um pouquinho brincando nisso, que eu não entendi nada de genética, na verdade eu entendo um pouquinho, bem menos do que ele, mas eu acabei trabalhando com isso durante o período da minha vida. E a primeira coisa que eu quis fazer, e o que na verdade me incomodava quando eu tive acesso a esse tipo de informação, esse tipo de ciência,
o como a gente pode aplicar de fato aquilo dentro da nossa prática clínica, né? Não só ler aquele dado e jogar do lado o teste e arquivar. Então, assim, eu procurei desde o início entender o que cada gene e cada variação desses genes, seja uma variação em heterozigose ou homozigose variante, que a gente vai explicar o que é isso depois para vocês entenderem um pouquinho também, poderia de fato modificar na prática clínica. Para guiar a minha prática, eu desenvolvi uma tabelinha. Como a gente está gravando hoje aqui concomitantemente um podcast e um vídeo, eu não vou mostrar, mas depois, se vocês quiserem ter acesso, vocês podem pedir para o Gustavo. Deixa aí no comentário, manda mensagem pra gente no Instagram. Eu até disponibilizo para vocês a tabelinha que eu uso para cada gene, mostrando o que ele pode modificar em cada variável da minha prática, que é o treinamento, o que cada apresentação daquele gene pode variar na minha prática, pode fazer com que minha prática mude. Isso eu acho que é a parte mais interessante, a gente pegar aquela informação e colocar na prática. Eu acho que o Gustavo é professor, PhD, então ele vai explicar um pouquinho pra gente aí o que é o gene, como ele pode se apresentar. A gente falou em heterozigose, em homozigose variante aqui. Ele vai explicar o que é isso, tá? Pra gente, quando a gente for falar de alguns locos, alguns genes, entender de fato o que está acontecendo ali com aquela informação. Beleza, eu vou pegar de forma bem simples, né? Cada gene do nosso corpo, a gente tem duas cópias. Um é ser herdor do seu pai e um é ser herdor da sua mãe biológica. Né? Então, se for homozigoto, significa que os dois foram herdados iguais. Se for heterozigoto, papai expressava de um jeito, mamãe de outro. Tá? Ele pode ser homozigoto dominante, ou seja, o mais comum na população, e ele pode ser recessivo, ou seja, a forma menos dominante na população. É uma questão estatística só. Tá? E quando é muito raro, em menos de 1% da população, é o que a gente chama de mutação. Então a mutação nada mais é do que a expressão de um gene de uma forma muito rara na população. Então basicamente isso, tá? Não quero me estender tanto nessa parte de nerd, né? A gente vai falar de aplicação. O Rafa falou de epigenética, né? Epigenética é muito interessante. Por quê? Porque, digamos, você tem hoje em dia nem tem CD mais, né? Que a gente está entregando a idade. Então você tem o CD. Quando você manuseava mal o CD, tá? O CD é onde ficava todas as informações ali. Hoje em dia você usa o pendrive, bota até na nuvem, né? Mas no CD você tinha todas as informações. É exatamente igual ao núcleo da célula onde está o DNA. O DNA, onde estão todas as nossas informações. Se você cuidasse mal do CD, o que acontecia com o CD? Ficava tudo arranhado, né? Aí você tentava ouvir depois uma música e não funcionava direito. As alterações epigenéticas, esse comportamento ruim, o estilo de vida, né, sedentário, com alimentação, alimentos ultraprocessados, estresse, isso vai levando a alterações epigenéticas, digamos, para o mal. Mas alterações epigenéticas também podem ser para o bem, né? O estilo de vida saudável, treinamento físico. Ele não modifica o DNA, a sequência do DNA vai ser sempre a mesma. O que modifica o funcionamento do DNA, quão acessível estão esses genes. Então, o teste genético ele diz a sequência do DNA. A epigenética é uma coisa que a gente consegue, por enquanto, só no laboratório. Alguns testes mostram metilações, que são algumas alterações epigenéticas, mas ainda é bastante incipiente. Por quê? Porque você está vendo alteração epigenética em um tecido, né? Você está vendo ali na saliva, no sangue, e todas as células de todos os órgãos vão sofrer alterações epigenéticas. Então você não vai fazer um teste genético, vai pegar biópsia cardíaca, neuronal, hepática, enfim, impossível, tá? Mas não quer dizer que o teste genético seja ruim, tá? Mas é uma parte da informação genética. Na verdade, assim, ele vai guiar provavelmente algumas alterações. Gente, ele tá pegando uma cervejinha aqui atrás, por isso a pausa, também tô tomando. Nosso teste genético a gente metaboliza. É verdade. Até me perdi onde eu tava falando, mas vamos lá, voltando. É um exame complementar, como a gente falou, tá? Então a gente tem que ver de fato onde a gente vai aplicar aquilo que a gente está aprendendo ali. Como ele falou, podem ter alterações que podem ser boas ou podem ser ruins. Exemplo, cara, se eu sei que eu tenho um gene que diz que eu possa ter uma probabilidade maior de acumular gordura, eu sei que vou ter que lutar contra aquilo. Tá? E é uma informação interessante, independente de como eu me apresento clinicamente, essa é uma informação extremamente relevante. Se eu tenho um gene que diz que eu tenho uma fraqueza tendíneo ligamentar, ou seja, eu tenho uma maior chance de me lesionar nessas estruturas, eu vou tomar mais cuidado com elas. Isso tanto no esporte quanto em pessoas comuns, eu vou tentar mexer em alguma coisinha ali para adequar aquilo. Eu acredito que vocês queiram de fato a informação, então a gente vai falar sobre alguns genes específicos.
Tem alguns que a gente traz muito para a nossa prática. Eu acredito que o Gustavo tem alguns outros, principalmente agora ele trabalha diretamente com esporte. E a gente vai tentar falar sobre os mais comuns aí. Perfeito. Assim, isso que o Rafa falou de tipo, o teste genético diz, né, que você tem um risco maior. E isso, assim, pensando no paciente, na pessoa que, né, buscou o teste, é difícil a gente se colocar no papel dela, né, mas é uma informação muito, assim, pode ser muito positiva para a pessoa. Por exemplo, eu participei de uma conferência uma vez nos Estados Unidos de uma doença super rara, uma mutação, e que acomete pouquíssimas pessoas no mundo. Daí até pouco tempo atrás não se conhecia a mutação. E colocaram um paciente que viveu essa transição do não conhecer o gene e conhecer o gene, botaram ele no palco e foi sensacional. Ele falou, pô, mudou minha vida, porque antes eu me sentia uma anomalia e hoje eu sei que é simplesmente uma proteína que está alterada e é só uma questão da gente conseguir mudar essa proteína. Tá? Então se a gente pega, por exemplo, obesidade, né, é muito comum a gente ver treinador, nutricionista falar, você não tem resultado porque você não faz o treino, você não faz a dieta. Tá? Então você transfere a responsabilidade para a pessoa que muitas das vezes está fazendo aquilo. Tá? E o teste genético mostra, geneticamente você tem uma dificuldade muito grande de emagrecer. Então isso para a pessoa, né, pode ser bom, porque ela fala, realmente, eu tenho um teste genético que mostra isso, então eu vou correr atrás, vou tentar coisas diferentes, ou então pode se acomodar também, tipo, não tenho como lutar contra a minha genética. Tem gente que bota a culpa na genética sem nem saber se de fato tem genética. Minha genética não deixa eu crescer, não deixa eu ganhar massa muscular. Minha genética é genética de gordinho. Não, a pessoa nem sabe e tá colocando a culpa naquilo. É interessante, ele falou, por isso, essa informação pode vir pro bem ou para o mal, tá? Que tem muita gente também que olha aquilo, se desespera e se entrega, né? Então a gente tem que tomar certo cuidado. Ou a pessoa olha uma informação, exemplo, a pessoa olha uma informação e alguns testes genéticos tem uma leve tendência a querer desenhar demais a informação e acaba dando umas informações ali que podem ser interpretadas de forma errônea pelas pessoas que fazem o teste, e isso às vezes pode ser bem ruim. Então é uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Já entrando aqui em um gene específico, tá? Mas uma coisa curiosa que eu tive na minha carreira, foi uma cliente pessoal minha, que era cliente de outras pessoas da área da saúde também, que sentia muitas dores, ela não conseguia fazer atividade física, vivia com dor na lombar, enfim, tudo que você pode imaginar, joelho, ombro, cotovelo, tudo doía. Toda hora reclamava de dor. E eu te mandava fisioterapeutas ótimos. Cara, não tem nada, quase pode chegar e falar pra gente frescura. Mandava para ortopedista, gente, não tem, cara. Já começava a desconfiar de doença reumatológica e no final de contas não tinha nada. Até que no último estalo de viajar achando de fato, todo mundo achando de fato que era dela, assim, alguma coisa mais psicológica, digamos assim, a gente pensou em pedir um teste genético, pedimos um teste genético, a gente foi ver num marcador específico chamado MPD1, que ela tinha os 2 genes alterados, os 2 alelos do gene variante, né? E o que isso quer dizer? Para esse gene específico eles chamam de gene da fadiga muscular, ou da intolerância ao exercício, comumente chamado dessa forma. E as pessoas que apresentam os 2 alelos 100% funcionais, ali normais, eles têm um score de dor pós-treinamento mais ou menos em 2 de 10. Quem é heterozigoto, que tem o Azão e o Azinho, tem mais ou menos 3 a 4 scores de dor. E quem tem os 2 alelos variantes, que era o caso dessa menina, tem 8 de 10. Cara, 8 de, imagina, se toda vez que fizer uma corridinha, sentir 80% de zen de dor. Cara, é uma dor infernal. E a menina de fato sentia aquilo, a gente achou isso na genética e a gente conseguiu fazer uma intervenção muito legal. Isso foi muito interessante. Tendo isso, tem estratégias para diminuir dor, né? Tanto do ponto de vista de treinamento, de recovery. Né? E o que você fazia? Então, os próprios estudos que falavam sobre esses genes são raros, tá? Inclusive o nível de evidência dele não era tão absurdo assim, mas de fato bateu com a clínica e bateu com os testes ali. Diziam que a gente tem que dar um espaço maior entre as sessões de treino. Eles davam ali uma sugestão de você vai espaçar a sessão de treino para as mesmas cadeias, os mesmos grupamentos musculares em até 72 horas. Exemplo, eu treinei perna hoje, eu não botaria ela para correr amanhã, que é a mesma região que estava sendo acometida ali durante o treinamento. E pedindo para dentro da sessão de treino você espaçar mais.
o recovery dela dentro da própria sessão de treino. E isso mudou a vida dela. Tanto é que a menina, a gente fez uma palestra sobre genética lá no Montenegro, eu falei sobre genética, na verdade, uma palestra maior, tem 2 anos, talvez. Naquela semana ela tinha conseguido correr os primeiros 5 km da vida dela, depois que a gente conseguiu. E nesse caso o teste genético realmente foi muito bom. Então, assim, Sem gelo, vocês faziam gelo? a gente não chegou a fazer crioterapia porque ela tinha uma sensibilidade muito grande ao gelo, né? Talvez também por causa dessa parte genética, ela não conseguia. Tentaram dentro da fisioterapia fazer crioterapia com ela, mas não conseguiram. Mas só de utilizar esses elementos de recovery por tempo e por espaçamento da sessão de treino, já melhorou demais e ela conseguiu ter um resultado interessante. Então é uma coisa que a gente consegue... Além da parte de estratégia de treinamento, de recovery, saiu um estudo recentemente mostrando estratégias nutricionais para diminuir esse dano muscular e essa dor tardia, né? Principalmente nitrato inorgânico, né? Por exemplo, beterraba, tá? Frutas com casca escura, vermelha, roxo, escuro, eu sou muito ruim pra cor. Frutas vermelhas. Frutas vermelhas, tipo blueberry, uva escura, amora, a creatina, suplementação de creatina, tá? E vitamina D, né? Então, tanto a suplementação como a exposição solar, né? Então são estratégias, além dessas que o Rafa falou, que poderiam ajudar. Aí você pensa assim, bom, o teste genético mostra realmente, biologicamente, você tem essa questão. Mas a pessoa que sente cronicamente mais dor também poderia se beneficiar por essas questões, né? Sim, sim. Então é uma questão que, tipo, precisa do teste genético? É legal, você podendo fazer, mas essa questão clínica, né, também é uma evidência bastante significativa para a gente optar por essas questões. Na verdade, assim, a teoria sozinha, sem a prática clínica, provavelmente, no campo prático não vai valer de nada, tá? A gente tem que levar sempre em consideração. Não adianta eu saber tudo de teoria e não aplicar na prática, não adianta saber tudo de prática e não ter o mínimo de teoria embasando. Perfeito. Então a gente tem que sempre fazer esse cruzamento do que a gente tem de dado científico com o que a gente tem de dado da prática clínica, da nossa prática ali no dia a dia de fato. E sim, claro, bom senso sempre em primeiro lugar. Se eu vejo que a pessoa, eu boto para treinar, ela sente dor, eu boto para fazer isso, ela sente dor, eu vou começar automaticamente a espaçar sessão de treino, vou começar a utilizar mais recursos de recovery. Mas nesse caso específico ficou muito bom, principalmente para a parte psicológica dela, porque ela mesma já estava achando que o problema era ela, que ela estava errada. Não, de fato tinha um fundo genético ali, isso foi muito bom, isso motivou ela demais a conseguir... Você vai criando hábitos, né? Tipo, a gente vai treinar pouco, espaçar um pouco mais, fazer essas outras questões. Bom, bacana, isso de dano eu acho que é uma questão muito relevante, né? Eu queria falar um pouco agora de obesidade e sobrepeso. Quais genes você acha que está mais importante aí? Cara, tem algumas coisas alguns genes que a gente pode levar em consideração, o mais conhecido é FTO, né? Tem outros que a gente pode levar, falar um pouquinho também na parte nutricional. Tem um que as pessoas não levam muito em consideração nesse sentido, mas eu vou falar um pouquinho também. Vamos falar primeiro de FTO. FTO, na verdade, ele... Já foi chamado de gene da obesidade e tal. Ele, em tese, as pessoas que têm variação nesse gene, tem mutação em um ou dois alelos, ou seja, ou heterozigoto ou homozigoto com os 2 alelos mutantes ali, eles tendem uma capacidade maior, ou na verdade uma chance maior de acumular gordura corporal. Tem até alguns estudos que mostram que ele já vai sair da base com um peso sempre um pouquinho mais alto, a chance dele começar sempre com um peso mais alto é maior. Mas a gente sabe que o gene é altamente modulável, que a atividade física modula esse gene de uma forma muito... Através da epigenética. Sim, através da epigenética, com exercício físico, melhorando a parte alimentar. Mas beleza, na prática, Rafa, se tu pega ali um cara com FTO, tem ou heterozigoto ou homozigoto variante, o que você vai fazer? Cara, vamos lá, tem alguns estudos que mostram que as pessoas que têm polimorfismo no FTO têm alguma alteração no sistema ali de controle de fome, né? Grelina, leptina, PIP2YY e outros genes associados também podem ser acometidos. O que eu posso fazer, cara, na minha prática para melhorar isso? Cara, eu sei que eu, fazendo atividade de força, eu vou conseguir modular a minha saciedade, porque eu vou modular alguns hormônios que estão ligados a isso, principalmente a grelina. Eu sei que eu fazendo exercícios de alta intensidade, principalmente intervalados, eu vou ter uma resposta melhor do hormônio PYY, peptídeo YY, que vai regular a saciedade também. Então o que eu vou fazer?
vou botar a pessoa para fazer essas atividades. Mais uma vez, tentando trazer aquilo ali para a prática, até para a gente não depender 100% da teoria ou achar que só a atividade física vai funcionar. Vai funcionar, de fato, alguns estudos mostram que só o fato de você fazer 30 minutos de atividade física 3 vezes por semana já melhora, mas se eu sei que tem alteração nesses hormônios, eu vou tentar ser um pouco mais assertivo e a gente vai direto nessa direção. Um gen aqui que a galera fala muito no esporte, fala muito na performance, mas não se fala em obesidade, eu vou colocar aqui uma questão, vamos ver o que o Gustavo acha. MCT1, que na verdade é o gen que regula aí toda a questão do lactato. Quer que eu fale um pouquinho dentro do tempo? Posso só terminar aqui para terminar a pergunta. A gente sabe que o MCT1 ele regula também a resposta do MLSS, né, que é a máxima fase estável de lactato. E para performance isso tem algumas coisas bem características, tá? Quanto mais alto o limiar de lactato do atleta, às vezes melhor, apesar de a gente saber que o lactato tem um substrato de alto poder também, substrato energético de alto poder, mas ele também é um componente de lipólise. Sim. Então, queria saber fala um pouquinho do MCT1 pra gente. Beleza. E diz o que você acha dessa questão também da gordura, por ele tamponar a lipólise. Boa. Então, MCT você já deve ter ouvido falar, né? Suplementos chamados de MCT, né? Que são gorduras de cadeia média, tá? Então, por que tem esse nome, o MCT, o gene? Porque a gordura de cadeia média e o lactato, eles precisam entrar nas células musculares, neurônios, o que seja, de algum jeito, tá? Então tem um canal, como se fosse um túnelzinho que permite a entrada na célula, chamado MCT. Tanto o lactato como as gorduras de cadeia média, que tem, por exemplo, em óleo de coco, eles vão entrar pelo MCT, tá? E dependendo desse perfil genético, a passagem do lactato é facilitada ou não, tá? Então, uma pessoa que tem um perfil genético recessivo, tá, por essa variante, o lactato tem mais dificuldade de entrar na célula, tá? Ele acaba se acumulando mais. Qual o problema do lactato se acumular por mais tempo circulante? Que é justamente isso que o Rafa falou. Tem um impacto para a performance, mas para a questão do emagrecimento, ele pode inibir a lipólise, ou seja, você vai quebrar menos gordura. Tá? Então, quando a gente fala de queimar gordura, a queima de gordura é a oxidação. Tá? A lipólise é quebra da gordura. Então, você tem a gordura ali no teu estoque, ali no pneuzinho, você precisa fazer lipólise, que é a quebra, e ela precisa ser oxidada ainda, ela precisa queimar. Então, ela vai para a circulação, vai para o músculo, e o músculo vai queimar ela. Então, basicamente, é essa a ideia. Um outro ponto que o Rafa falou, né, que obesidade, sobrepeso, dificuldade de emagrecer, é tanta questão metabólica que você conseguir fazer isso, né, que a gente está falando de metabolizar gordura, tá, mas também do apetite. E tem vários polimorfismos que mostram que realmente o nível de saciedade de algumas pessoas é muito menor. Então, é o que vai fazer a pessoa querer comer mais por mais tempo. Então, isso que o Rafa falou é perfeito, né, o treinamento de força, treinamento de alta intensidade também, HIIT na bike, por exemplo, né, treinamento intervalado de alta intensidade, ele ajuda a controlar o apetite, assim como outras estratégias nutricionais, né? Percentual alto de proteína, por exemplo, ajuda a controlar a ansiedade, evitar alimentos processados, vai aumentar, né, a capacidade de você controlar o teu apetite. Algumas evidências vêm mostrando que o jejum intermitente também é uma boa estratégia de modular essa questão hormonal e, consequentemente, alterar, né, o funcionamento desses genes. Perfeito. Falando assim, do lactato, a gente vê muito na prática clínica também, não tem muita gente que concorda com isso, mas a gente acaba percebendo, é que por essa inibição de lipólise, as pessoas acabam acumulando um pouquinho mais de gordura branca. O que acontece? A pessoa não tem... na verdade, a pessoa começa a mobilizar a gordura, tá? No início da lipólise acontece, até chegar na máxima fase estável de lactato, ela tem aquele processo de lipólise. E quando chega nessa fase, ele trava a lipólise e a gente acaba não conseguindo oxidar aquela gordura. E o que acontece é que ela vai acabar se esterificando. Então, tem muitas pessoas que acabam acumulando gordura localizada em algumas áreas e as pessoas que têm polimorfismo nesse gene têm uma tendência maior que isso aconteça. É um pouco controverso, que isso, na verdade, a gente vê na prática clínica, mas a ciência não explica isso de uma forma direta. Isso é somatório de, talvez, desdobramentos secundários de estudos de dermato, outras coisas, a gente consegue entender mais ou menos isso, mas é uma coisa que a gente enxerga bastante na prática. E
acho que de emagrecimento é isso, né, cara? Bom, beleza, Rafa. Agora uma questão que eu queria levantar contigo, o que você acha em relação à hipertrofia? Algumas pessoas têm muita dificuldade de ganhar de massa muscular, por exemplo, eu sempre fui muito magrinho, né? Tenho muita dificuldade de ganhar massa, fico com dor tardia bastante frequentemente, tá? E tenho mais facilidade para exercício aeróbico, pedalo, corpo, né? Tô treinando para triatlo, enfim. Nem te falei, né? Tô treinando para triatlo, fazendo umas planilhas cabulosas. Então fala aí de hipertrofia. Cara, quando a gente fala, a gente pensa em hipertrofia, o gene mais clássico, que acho que vem à cabeça aqui de qualquer pessoa, CTN3, né? É um gene também que eu diria que pode ser um pouquinho controverso, porque na verdade, não pelo gene em si, mas pela forma como ele é apresentado pela maioria dos testes, às vezes leva a pessoa a um mau entendimento do que pode estar sendo descrito. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é o que? É CTN3? Heterozigoto. Heterozigoto? Eu também Eu sou um cara que, assim, consigo treinar força, consigo fazer aeróbico, mas também nunca vou ser um sprinter, nunca vou ser um ultra endurance. O que é interessante notar é que, assim, geralmente nos testes genéticos, tem duas coisas ali que aparecem geralmente no teste genético. Primeira delas, se você, em tese, é um homozigoto ali normal, 100% funcional, você é uma pessoa que tem mais facilidade. A gente não precisa entrar na fisiologia de explicar o que da alfa-quitina ali, né? Mas em tese as pessoas que são homozigotos funcionais têm uma tendência maior a gerar força, a hipertrofiar. Tem uma questão ali dentro da musculatura, mas enfim, acho que não vale a pena falar sobre isso. As pessoas que são heterozigotas já estão ali no meio termo, elas tendem a ter tanto uma capacidade oxidativa boa, quanto uma boa produção de força, um pouquinho menos do que a homozigoto, e a homozigoto com os dois alelos variantes ali, tá? O Azinho e o Azinho, é uma pessoa que, em tese, ela tem uma capacidade menor de gerar força, ela tem uma propensão maior a atividades oxidativas. Isso é a primeira questão. Geralmente vem descrito assim nos laudos, tá? A gente tem uma questãozinha para falar sobre isso, que às vezes gera um entendimento um pouco errado ali, tá? E a segunda parte é que tiveram muitos estudos que mostravam que as pessoas que apresentavam diferentes formas desse gene, como falei, o homozigoto funcional, o heterozigoto, o homozigoto variante, tinham uma proporção de fibras, de tipo de fibras um pouquinho diferente dentro de cada musculatura. Bom, esse é o mais comum que a gente vê aí, né, dentro dos laudos. E o que eu tenho a dizer? Primeiro, cara, não é porque está dizendo ali que você tem uma capacidade, uma propensão maior a fazer atividades oxidativas que você não pode fazer força. Exato. Tem muita gente que chega lá, cara, eu sou homozigoto variante em ACTN3, eu não posso fazer força porque eu só tenho profissão de fazer esporte de endurance. Não é bem assim. Na verdade, você pode ter talvez uma dificuldade um pouco maior de gerar força, talvez tenha uma dificuldade um pouco maior de hipertrofiar, mas isso não quer dizer que você não vai hipertrofiar e você não vai ganhar força. Primeira coisa, apesar de fato existir uma questão morfológica e fisiológica da musculatura que vai influenciar nisso. Então esse é a primeira questão. E é interessante notar também, cara, que o pessoal fala, pô, a gente tem mais propensão a fazer esporte oxidativo. Pô, beleza, mas os últimos campeões de maratona toda eram homozigoto funcional. Então isso quer dizer muita coisa? Não. Quer dizer, uma modificação no perfil. De fato, tem uma modificação no perfil morfológico e fisiológico dentro da musculatura. Mas para sprint continua, 100 metros rápidos. Sim, 100% domínio grande. Mas isso não quer dizer que você está impedido de fazer outra atividade. Assim, essa é a minha principal crítica, assim, não ao teste em si, mas aos laudos. Porque os testes começaram como uma ferramenta para os profissionais. Sim. Então o profissional pediu, o profissional recebeu o laudo, o profissional determinava a intervenção dele. Agora, qualquer pessoa pode pedir o teste, então é um laudo direcionado para leigo, tá? Então a gente já viu o laudo de tipo, dependendo do perfil do ACTN3, tá falando não faça treinamento de força. Exatamente. Então, tipo, na minha visão, ao contrário, assim. Como você tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, você tem que treinar mais de massa muscular. É lógico que você vai ter que ter cuidados, né? Vou fazer um volume um pouco menor, talvez, dar um espaço maior entre um treino ou outro, suplementar creatina, comer mais proteína, enfim, tá? Mas tudo bem, tá? Até pode fazer sentido. Se eu quero realmente ter muita performance, eu realmente quero ser
campeão olímpico, né? Uma coisa que tem sido muito levantada hoje por algumas pessoas na internet. Comece pelo seu talento. Realmente, se você quiser ser um campeão olímpico, dependendo do seu perfil genético, faz sentido você optar por determinadas modalidades. Mas para pessoas que querem buscar saúde, até que querem competir, mas num nível profissional ou amador, não faria sentido você deixar de fazer um triatlon porque o seu perfil genético não seria o perfil do triatlon. Seria em tese para força. Então, assim, essa questão ela é realmente muito controversa, né? E quando a gente vai parar para ver no esporte, pelo menos lógico, não o cara que faz sprint, o cara que faz sprint treina para sprint. Mas, exemplo, no futebol, por exemplo, teve um estudo que mostrou isso, foi comandado pelo Altamiro Bottino e pelo Pesqueiro, pode ser. Que eles mostravam a quantidade de atletas em cada um desses perfis genéticos, e o que eles orientavam era exatamente o contrário, cara. Se o cara, ele tem uma capacidade maior oxidativa, o que é controverso também, porque em tese o cara tem mais um VO2 um pouquinho maior, ali o cara que tem homozigoto variante, mas ele tem os marcadores danosos musculares maiores também. Então não sei se para performance isso vai ser tão bom assim. Mas o que eles faziam? Se o cara tem uma propensão a treinar força, o cara botava exatamente o contrário, colocava o cara para treinar mais oxidativo. Se o cara tem uma propensão a oxidativo, o cara botava para treinar força. E isso é o ponto fraco do cara. Sim. E isso, por quê? Porque em período de treino, o cara que tem uma propensão a ganhar força, ele perde o quê? Ele perde capacidade oxidativa. Então ele vai ter que regular isso para não estar sempre ali na ponta dos cascos. E geralmente no esporte, assim, não são esportes muito específicos, como sprint ou como a gente falou. Mas para você pegar, por exemplo, futebol, crossfit, você precisa ter várias valências, né? Não é um gene que vai determinar. São vários genes, vários, dezenas. Tem até um trabalho nosso, né, tal de Monerá aí, publicou, que a gente mostrou justamente isso, né? Como heterogêneo, mesmo se você pegar um grupo muito de elite, né, de atletas, que é muito heterogêneo o perfil genético. Então, a ideia de fazer uma peneira genética não faz nenhum sentido. Isso já fez sentido há 20 anos atrás, hoje em dia com o que a gente sabe de ciência não existe mais. E o segundo ponto que a gente estava falando, essa questão morfológica de fato, né, de tipologia de fibra, aparentemente nos estudos mais recentes está mostrando que isso não é tão verdade assim, né, porque modificava que de fato a gente tem uma modificação fisiológica dentro de uma cadeia de actina ali dentro da musculatura de fibra rápida que tinha de fato uma modificação e não na morfologia, na proporção de fibras em si. Não sei se tem uma coisa que você dizer. Exatamente isso. Que é outra coisa que talvez leve a um entendimento um pouco, não errado, mas que complica um pouco o entendimento do grande público quando vê um teste genético. Acho que a gente pode falar. Bom, tem algumas coisas de dieta assim, que eu acho interessante, principalmente de intolerância a alguns alimentos, né? Tipo, riscos de a pessoa ter alergia a glúten, por exemplo, né? E, bom, isso novamente é muito bom para fazer triagem, é uma coisa que facilita, tá? É muito comum a gente pegar pessoas que nunca associaram, né? Se sentindo mal comendo pão, por exemplo, porque é tão comum culturalmente você comer e a pessoa está constantemente se sentindo mal, o teste genético pode, né, mostrar esse risco genético aumentado. Tá? E é lógico que sempre tem que casar com a clínica, tem outros exames complementares, tipo o exame de sangue para ver, né, imunoglobulinas contra as proteínas, né, que você tem um risco alérgico maior. Tá? Tem mais alguma coisa nesse sentido? Não, na verdade eu queria entender um pouquinho mais, queria que me explicasse, talvez seja a dúvida deles também. Na verdade o teste genético acho que ele mostra um pouco a intolerância, né, sim. a determinado alimento. E qual correlação que isso tem com a alergia, assim, normalmente uma dúvida minha. Boa, então assim, a questão você pegar algumas populações, é muito comum, por exemplo, intolerância à lactose em algumas partes do mundo, intolerância a glúten a outras partes do mundo, tá? Porque de modo geral a população foi evoluindo, tá? E culturalmente a gente comia mais ou menos alimentos de determinadas regiões. Tá? Então, por exemplo, você for no Japão é muito comum ter intolerância a certos alimentos que não é comum aqui no Brasil, por exemplo. O Brasil é um bom exemplo que é muito misturado, né? Tá? Mas em populações que não se misturaram tanto ainda, né, isso é mais comum. Então, pelo teste genético, você vê justamente essa ancestralidade, tá, da questão da exposição ao alimento. Tá? Então, tem até alguns pesquisadores que falam que, bom, talvez você nem precise de um teste genético,
só conhecer seus pais, avós e bisavós, o que eles comiam e tentar comer aquilo. Meus avós são italianos, então comer bastante azeite, tomate, ovo, que eu vou me dar bem, tá? E então é mais ou menos essa ideia, você pega ali na questão genética para ver se tem alguma associação, tá? Ser celíaco e por aí vai, tá? Mas, novamente, isso vai ser um aumento do risco e não realmente uma intolerância em si. A intolerância em si, se você quiser realmente fechar, bater o martelo, você vai precisar da questão clínica, tipo, você vai tirando os alimentos e vendo como a pessoa vai se sentindo, e tem alguns exames de sangue que você vê um anticorpo ante o alimento. Então, se a pessoa tem intolerância, ela vai gerar uma resposta imunológica. Então, a gente vai no sangue e busca anticorpos ante aquele alimento. Então, a gente já fez várias vezes, tá? Um teste de sangue simples, o nutricionista médico pode pedir, tá? Se tiverem dúvidas, podem mandar aí também. E também é uma boa informação, porque muitas das vezes você tem uma intolerânciazinha a algum alimento que você come pouco, algum tempero, alho, castanha, nunca deu atenção àquilo. Tá, isso pode gerar um processo inflamatório subclínico que vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar seu emagrecimento, vai prejudicar a sua performance, por aí vai. Legal. Cara, acho que a gente passou pela maioria dos genes aqui. Eu vou falar só sobre um poolzinho de 2 e um terceiro. Acho que de minha parte fecha, se quiser fazer alguma consideração depois. Mas que a galera tem falado muito aí, eu vi algumas lives nesse período de quarentena, que são os genes ligados à propensão à lesão, né? Boa. Principalmente ali as PMMP3 e o POL5A1, eles estão muito ligados a tendinopatias, lesões ligamentares, stiffness, tendíneos e ligamentares também. E são genes que, às vezes, com a clínica batem bem, então são pessoas que, quando tem ali alguma modificação, tem uma tendência maior a se lesionar. No esporte, pelo que eu falo com os amigos que trabalham com diretamente esporte, acho que também tem essa prática, não sei se você tem algo a dizer sobre. Mas como tem ficado muito na moda, eu acho que vale a pena de comentar. Ele é primordial para saber se a pessoa vai se lesionar ou não? Não. Mas às vezes quando a pessoa apresenta alguma alteração, são alterações um pouquinho mais complicadas de descrever. No laudo já vem dizendo se a pessoa tem propensão ou não, mas como principalmente um deles que é um pool de locus ali, então são várias respostas que vão dizer se a pessoa tem uma lesão ou não, é um pouquinho mais difícil de explicar, tá, esse polimorfismo. Mas trocando em miúdos aqui, eu acho que se algum de vocês, profissionais, pegar alguém dentro de um teste genético diz que tem uma propensão maior à lesão, tem alguns cuidados que vale a pena tomar, principalmente evitar exercícios de alto impacto demais, com volume muito alto. Tipo, corrida, você acha? Corrida, por exemplo, na rua, cara, pode fazer? Pode. Mas se eu puder substituir por uma esteira, ou pelo menos alguma parte da esteira que é um amortecimento melhor... Ou então fazer uma progressão adequada. Isso. Utilizar estratégias para diminuir stiffness tendíneo, principalmente alongamento e liberação local, acho que vale a pena a gente... Pilometria, trabalhar. Pliometria é legal, só que a gente tem que tomar cuidado também com pliometria, dependendo do que for fazer, reverso, com uma fase de aterrissagem muito pesada, com pico de impacto muito pesado, porque isso pode aumentar a chance de lesão. Então tudo que a gente puder fazer ali para minimizar é interessante, mas a gente tem que fazer uma adaptação também, tá? Então assim, lembrar sempre... Suplementação de colágeno. Progressão... Vai ter a polêmica aqui, ó. Aqui também tem polêmica. Eu vou ficar quieto, responde você, irmão. Bom, assim, a evidência científica ainda, né? Porque é difícil, né? Para você realmente bater um martelo, você precisaria de uma biópsia de tendão. E se você tentar passar isso para o comitê de ética, aqui no Brasil, a gente tem alguma experiência de as pessoas não aceitarem. Então acaba sendo uma coisa clínica de estar sentindo mais dor ou não. Então fica um resultado subjetivo. Tá, mas não incomoda ninguém suplementar colágeno. Tá? Tem até alguns amigos que usam e dizem que o resultado clínico é muito bom, né? Porque que colágeno? Só que é polêmica. É uma proteína, tá? Então você vai ingerir o colágeno, vai ser absorvido em aminoácidos, tá? Principalmente glicina, prolina, hidroxiprolina, tá? Dizem que alguns peptídeos do colágeno são absorvidos e isso pode ir para a matriz das células, tá? Mas, novamente, é essa questão. Mas, não. Existem fontes alimentares também que têm mais dessas proteínas, vocês podem não necessariamente suplementar, pode tentar buscar mais alimentos, tá? Para um atleta, talvez, pelo custo que aquilo ali vai gerar para um clube, por exemplo, é muito válido, né? Mas
para a grande população, assim, a gente não sabe de fato se realmente tem esse retorno tão grande, apesar de vários colegas utilizarem ortopedistas, nutricionistas com bons resultados clínicos. Mas também não seria aquele cara totalmente taxativo, não serve de nada, jogar dinheiro fora. Ou então fala que, eu já até vi esse meme, toda vez que alguém toma uma colágeno, um professor de fisiologia morre. O cara, professor de fisiologia, não está morrendo até agora. Mas, assim, eu acho que, na verdade, a grande questão do colágeno, principalmente o colágeno hidrolisado vendido em pó, a grande questão em torno da polêmica se deu das marcas que vendiam, que faziam um marketing muito agressivo. E dizer que você tomaria aquilo e... Principalmente para estética, né? Que a pele melhoraria, depois, as suas dores articulares sumiriam 3 semanas depois. Assim, então esse marketing agressivo acabou fazendo... Porque é muito diferente, né? Por exemplo, não adianta nada você ter o precursor do colágeno, com esses aminoácidos, se você não tem estímulo. Então, se você está treinando força, treinando corrida, você tem um estímulo para hipertrofiar o tendão, né? Então, se você tem mais precursor, aumentaria a chance. Mas se você não está fazendo nada para ter mais colágeno na pele, ficar com a pele de bebê, quer ficar com a pele de bebê, se suplementando, por mais que você tenha um precursor, não garante. Então, assim como diversos outros suplementos no mercado, o colágeno sofreu muito também com essa questão marqueteira agressiva aí. Então, mas enfim, vamos esperar nos próximos capítulos aí também, que acredito que vai sair coisa interessante aí. E por último, assim, falando com o gene que me deixou muito triste quando eu descobri meu teste genético, tem um gene que dita o quão rápido você metaboliza a cafeína no organismo, né? O nome dele é CYP2A1, é isso? CYP2, CYP2A1, se não me engano é isso. A memória do velhinho está começando a falhar, mas eu acho que é isso. E ele diz... é 4. Da memória. Aí, tá vendo? Isso aí com certeza sou recessivo. E ele diz, na verdade, o quão rápido você metaboliza aquela cafeína no organismo, e se aquilo ali de fato vai ter um efeito ergogênico para você ou não, e se pode ter efeitos deletérios ou não, como taquicardia, aumento de ansiedade, dificuldade de dormir. Enfim, eu sou viciadaço em café, então eu tomava 7, 8 xícaras por dia, e eu descobri que eu sou um metabolizador lento, inclusive eu tenho 2 alelos mutantes, e de fato eu tinha muita taquicardia, tinha muita dificuldade em dormir, diminuí meu café e foi uma tristeza muito grande. Enfim, mas é um gene interessante, principalmente no esporte, porque... de fato, o café é um ergogênico muito eficiente, tem uma atividade que mais tem evidência de benefício. E algumas pessoas podem ter efeitos ruins se você tomando aquele suplemento de forma descontrolada, e outros podem ter um efeito maravilhoso. Então, isso é um gene que... Isso estou falando para atleta, mas para pessoa normal também. Tem gente que toma um cafezinho ali 8 horas da noite e tem dificuldade no sono. Se ele descobrir que é um metabolizador lento, talvez modifique toda a qualidade de vida dele, porque ele vai baixar o horário desse café, vai diminuir a dosagem diária, tem algumas doses consideradas seguras nos estudos, se não me engano 200 mg por dia, isso vai depender um pouquinho do peso da pessoa também, mas é uma coisa que pode modificar muito a qualidade de vida da pessoa se ela descobrir se ela metaboliza rápido ou devagar. Então acho que é um gene que vale a pena de citar também. Eu diminui muito a quantidade de café que eu tomo no meu dia a dia e meu sono melhorou demais. Inclusive a sensação, não é bem taquicardia, uma sensação de palpitação, uma frequência não aumentava. Isso diminuiu, sumiu depois que eu descobri que era metabolizador lento, apesar de ter ficado muito triste ter que diminuir a quantidade de café. A questão é, tipo, se você metaboliza de uma forma lenta, o café vai ficar circulando no teu sangue por mais tempo, né? Então ele vai ficar fazendo efeito ao longo da noite. É um efeito menor e que vai sendo jogado ao longo do A gente já testou dosar a quantidade de cafeína circulante e a gente viu que pessoas que metabolizam devagar tá tomando café à tarde, na manhã do dia seguinte ainda tem café. Então, é exatamente o que o Gustavo falou, diminuir um pouco o horário, tomar ali até no máximo 2, 3 da tarde, ou tu tomar descafeinado também. Eu comecei a tomar descafeinado à tarde, à noite, também melhorou. E tem efeito ergogênico descafeinado? Não, mas tem polifenóis, que também faz bem pra saúde e engana teu cérebro, você fica satisfeito. Então, por isso que eu perguntei, às vezes tem um placebo tão forte ali que... Não, se alguém mudar teu estoque, né, talvez, mas eu sei que descafeinado, então esse efeito placebo já era. Mas foi um gene muito interessante, assim, tem muita gente... E novamente também, você perceber isso em você, de tipo, tomei um café à noite, não consegui dormir, talvez eu metabolize devagar, não sei, igual o Rafa, né, que é recessivo dos 2 genes.
Eu sou heterozigoto, então eu consigo tomar café até 4 da tarde. Eu tomar meia-noite, não consigo, infelizmente. Cara, acho que é isso, não sei se tem mais alguma gente aí pra... Assim, eu tenho estudado muito agora, recentemente, a questão cognitiva de performance, de estudar, se manter focado, de memória, tem vários polimorfismos. Exatamente, que eu tô com problema, né? Exatamente. De manter boa concentração, aprendizado, focado, memória, e porque também tem muitos suplementos saindo para isso, os nutrópicos, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, tô precisando, mas não me mas deixa para o próximo, fica o desafio aí, se estudar alguns temas relacionados a isso. Eu vou fazer também um resumão aí dessa parte, a gente grava, já fiz o convite para o próximo episódio. Fechado. Beleza? Muito obrigado pelo convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está super à disposição. Eu, como o Rafael, o Gustavo com certeza vai ser postado no canal dele aí. Perfeito. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Tchau.